Quais são as principais situações? Eu começo dizendo aqui, o valuation ele é requisitado em muitas situações. Uma delas é quando alguém está comprando ou alguém está vendendo uma empresa, um negócio, um business, uma marca ou qualquer coisa que possa ser comercializado. Também no caso dos investimentos, sempre que alguém vai investir em alguma empresa, ele vai ter interesse em conhecer o valor dessa empresa, para ver se esse investimento pode ser um bom investimento ou não. E começa dizendo também que até 10, 12, 15 anos atrás, somente as grandes empresas, ou na maioria das vezes as grandes empresas, é que requisitavam valuation. Hoje, microempresas, pequenas empresas estão utilizando essa ferramenta para fazerem negócios mais seguros. Uma terceira oportunidade para fazermos valuation é sempre que houver combinação de negócios. Aqui pode ser fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra modalidade de combinação de negócios. É necessário aí que a gente tenha um laudo de avaliação para que a gente possa saber principalmente aí o valor de mercado dessas empresas. Também é muito utilizado na dissolução de sociedades. A gente denomina isso de apuração de haveres. Então, a apuração de haveres é uma das oportunidades que nós, como profissionais da contabilidade, temos, principalmente para fazer uma avaliação da empresa. Claro que tem que ficar atento qual o método que deve ser utilizado, mas eu falo disso um pouco mais para frente para deixar um pouquinho mais clara essa questão. No caso de controladas, coligadas, investimentos relevantes, normalmente a própria legislação exige, mas também os usos e costumes recomendam aí um valuation para que se possa saber exatamente aonde se está entrando, em que situação que se está investindo, principalmente em coligadas, controladas ou qualquer outro investimento, desde que ele seja relevante, a recomendação é por um valuation. As startups também se valem muito dessa ferramenta para captação de recursos, para buscar investidores nacionais, internacionais. Então, até as startups que precisam aí de investidores, elas se valem aí desse instrumento para buscar investidores no Brasil ou fora dele. O teste de impairment, que é obrigatório para todas as empresas realizarem pelo menos a análise de impairment exigida ali pelo CPC 01, NBSTG 01, ela exige ali a análise da recuperabilidade dos ativos de tempos em tempos, normalmente a cada ano. E para algumas situações, a norma exige o próprio teste de impairment, ou quando os indicadores demonstrarem que algo não está correto, alguma coisa possa ter sofrido um impacto de desvalorização, então pode também ser necessário se fazer um valuation, por exemplo, de uma parte de uma empresa ou da empresa como um todo, que é bastante comum, principalmente em pequenos negócios, se usar o valuation para fins de impairment. E tantas outras situações. Eu que atuo há tanto tempo com valuation, eu percebi que esse mercado vem crescendo e principalmente pós-pandemia, ele se acelerou bastante. Antes a gente era demandado muito menos e hoje a demanda por valuation é muito grande. Então, de repente, você que ainda não atua nesse segmento, vale a pena dar uma olhada para ele. Vamos ainda nesse bloco falar um pouquinho quais os principais métodos de avaliação e a importância de nós profissionais do segmento de avaliação, do segmento de valuation, nós sabermos escolher a metodologia adequada. O que eu vejo com bastante frequência é vender um serviço de valuation e fazer uma aplicação metodológica inadequada. Às vezes o cliente, ele não sabe qual o método. Nós precisamos ter a sabedoria, o discernimento para analisar qual é a metodologia mais adequada para aquela realidade que está sendo demandada, para oferecermos exatamente o método ou a combinação de métodos que possa melhor refletir a realidade daquela entidade, a realidade daquele negócio, daquele business, para aquilo que aquele contratante está querendo.
Nós temos aí diversas metodologias. Nós temos os métodos contábeis, basicamente os métodos contábeis, eles se resume a dois grandes segmentos: o valor do PL de uma companhia, o valor do PL de uma entidade, de uma empresa, ou do valor do PL de uma empresa, tendo seus ativos e passivos ajustados a valor de mercado. Essa é uma metodologia. Muitas vezes, em apuração de haveres, nós nos valemos dessa metodologia porque o contrato social ou o acordo de cotistas assim determina. Mas, quando o contrato social permite, por exemplo, em apuração de haveres, usar um outro método, podemos usar outros métodos também. Outro método bastante comum no mercado de avaliações é o múltiplo de mercado. Múltiplos de mercado nós usamos normalmente para empresas embrionárias, startups que estão, às vezes nem começaram ainda a sua atividade, então ele é um método que pode servir para algumas situações, evidentemente para outras pode não ser adequado. Cabe a nós profissionais fazer a análise da aplicabilidade. E um outro método bastante utilizado é o método fluxo de caixa descontado. Então, basicamente, os três grandes segmentos de metodológicos são esses. Mas existe infinidade de métodos de mercado e muitas vezes não dá para aplicar um único método. Às vezes é preciso aplicar métodos combinados para que a gente possa melhorar a nossa metodologia e conseguir um resultado melhor para aquele que está contratando serviços de avaliação. Há um dos métodos que nós chamamos o método fluxo de caixa descontado. É uma metodologia bastante utilizada, mas a gente vê que quando ela é muito simplificada, ela praticamente ela traz problemas graves também e que pode trazer problemas aí sérios na avaliação. Eu vou mostrar alguns cuidados que eu costumo ter, principalmente quando aplico essa metodologia. Então, aprovada uma proposta de valuation e essa proposta for a do fluxo de caixa descontado, essa é a metodologia, o primeiro passo é a gente mergulhar sobre o negócio que está sendo avaliado. Nós, avaliadores, precisamos conhecer esse negócio. Nós precisamos entender como funciona o mercado dessa empresa. Como é que ela trabalha? Como é que funciona? Aí olhar para trás, analisar os resultados. E não basta apenas jogar isso numa planilha. Isso é muito pobre, isso é muito pouco. Nós precisamos entender os altos e baixos dessa empresa dentro de um período de 3, 4, 5, 10 anos. Normalmente se analisa 5 períodos, quando existem 5, né? Outra coisa que eu gosto bastante: falar, ouvir os gestores, principalmente depois que eu já fiz uma análise do passado, para entender primeiro a experiência deles, por que teve altos e baixos no passado, analisar o modelo de gestão, ver como é que eles fazem a gestão dessa empresa, para depois disso a gente poder começar a pensar em projeções e métricas para mensurar os riscos dessa operação. Muitos, às vezes, se limitam a fazer projeções, às vezes otimistas demais, às vezes pessimistas demais, mas não conseguem mensurar os riscos dessa operação. Aqui eu coloquei algumas outras questões bem importantes. Para poder prever ou antecipar um pouco do futuro, eu preciso entender esse passado. Então, normalmente, nós fazemos um due diligence para nós entendermos um pouco mais com profundidade o que aconteceu nos últimos 2, 3, 4 ou 5 períodos, para podermos, principalmente aspectos fiscais, financeiros, de gestão, tributários, para que a gente possa estar seguro, para que a gente possa começar o processo de mensuração de riscos e principalmente as projeções futuras aí para a gente poder ser bastante realista. Quando nós falamos de projeção, José Augusto, aí todo cuidado é pouco. Nós não podemos ser influenciados por pessoas interessadas no valuation. Isso é muito comum. É muito comum que gestores, que pessoas que têm lado,
né? E o avaliador não pode ter lado, ele precisa ter a independência para poder fazer essa avaliação, mas é comum que a gente veja no mercado valuation sendo feito de maneira muito otimista, tentando mostrar uma realidade que não existe, ou por outro lado, quando ele está do lado de um comprador de uma empresa, por exemplo, avaliações pessimistas ao extremo, né? E que também não reflete a realidade. Então, aqui eu acho que a gente precisa se valer de modelos matemáticos, e existe, é possível criar modelos matemáticos para que a gente possa minimizar a subjetividade que está presente nesse método. Todos os métodos têm subjetividade, mas esse não é diferente, ele também tem subjetividade. Então eu preciso me valer de modelos matemáticos para fazer isso. Quando eu falo em projeções, as projeções, ali que nós precisamos fazê-las com base no passado, mas essas projeções futuras eu só consigo fazer entendendo bem do negócio da empresa, entendendo muito bem do mercado que a empresa está, analisando seus concorrentes. Hoje existem dados de empresas, porque a LGPD ela protege dados de pessoas naturais, mas dados de pessoas jurídicas, empresas, elas são dados de mercado. Hoje nós temos empresas de tecnologia que conseguem nos ajudar analisando o comportamento de mercado, mesmo de empresas não listadas. Eu consigo, existe um custo para isso. Mas é possível eu pegar e ver, por exemplo, um segmento de transporte, por exemplo, ver quais são os principais concorrentes, como é que esses concorrentes se posicionam, e aí olhar para a minha capacidade operacional. Então eu diria que a prudência para fazer as projeções é muito importante. E eu não posso, como avaliador, estar preocupado em agradar alguém que me contratou. Eu preciso fazer uma avaliação equilibrada, prudente, sensata, com base exclusivamente em dados e informações para que eu possa entregar um trabalho bem feito. Se ele vai agradar num primeiro momento o contratante ou não, não é isso que vai ser levado em conta. Eu preciso ter a isenção, a ética, a sensatez, a prudência para entregar um relatório equilibrado, mostrando aquilo que realmente é. Normalmente nós fazemos uma projeção de períodos, normalmente projetamos 5 períodos depois da perpetuidade, mas essa não é uma regra que eu posso usar sempre, porque às vezes você precisa projetar períodos maiores ou menores, mas principalmente períodos até maiores, porque às vezes o investimento feito pela empresa, ele é um investimento que vai ser consumido ao longo de 10 anos, 12 anos, 8 anos. Então eu preciso, primeira coisa, ver qual vai ser o meu período de projeção para depois calcular a perpetuidade. E quando eu falo em projeção, e nós vivemos num país que existe uma certa estabilidade, mas não é uma estabilidade de um país de um primeiro mundo, evidentemente, mas eu preciso ver ali o PIB brasileiro, quais são as projeções, quais são os balizadores, e o PIB é um bom balizador, mas ainda com ressalvas para aplicabilidade, para que a gente possa usá-lo no seu dia a dia. Seguindo em frente, outro detalhe importante que nós precisamos dominar, precisamos estudar, principalmente em muitas situações, vai ser necessário fazer regressões lineares. Então significa, são técnicas métricas que eu vou usar para eu entender o funcionamento dessa empresa no passado, para que eu possa ter subsídios para poder fazer projeções futuras com mais acurácia, com mais equilíbrio. Então aqui eu coloquei bases pequenas, quando você tem pouco histórico, ou o histórico é de um crescimento muito grande, no outro ano uma queda muito grande, existem coisas muito estrondosas, grandes, e que às vezes não servem de parâmetro, eu preciso entender muito bem. Então significa dados pequenos, bases pequenas, podem criar problema. Outro detalhe importante, o Brasil, embora nós estamos convivendo há anos aí com uma estabilidade na inflação,
essa inflação precisa ser considerada para efeitos de projeções. Eu preciso pensar nela, porque ela não é uma inflação que pode ser desprezada. Eu preciso entendê-la, ver qual a perspectiva de inflação. Hoje nós vivemos uma taxa de juros tão elevadas, ela, claro, precisa ser levada em consideração, principalmente se a empresa depender do capital de terceiros que ela vai buscar junto ao sistema financeiro. Ainda mais, a pergunta que normalmente nos fazem: quantos períodos eu vou projetar? Isso é um estudo que eu preciso fazer na empresa que está sendo avaliada, principalmente entender bem a operação dela, olhar muito para dentro do grupo imobilizado, por exemplo, para entender como é que esse imobilizado está constituído. Então, uma empresa que é carente de controles internos e as microempresas e pequenas empresas, ela normalmente ela tem carência nisso. As grandes a gente encontra coisas mais bem elaboradas, mas isso não significa que a gente não possa fazer avaliações de microempresas e a gente tem se debruçado muito sobre pequenas, médias e não somente sobre empresas grandes. E aí o período de projeção, eu preciso entender muito bem a composição de ativos e passivos dessa empresa para entender como que isso está estruturado. Outro detalhe, se vai ser necessário uma reestruturação já na sequência, então eu preciso entender muito bem essa reestruturação. Às vezes nós pegamos uma avaliação de uma empresa que acabou de sofrer um processo de reestruturação, isso também tem que ser muito bem entendido, para que a gente possa entender qual é o reflexo dessa reestruturação já feita ou reestruturação futura que vai ser necessária, principalmente aí na composição dos fluxos de caixa. Seguindo em frente mais um pouquinho, uma outra questão muito importante que exige conhecimento e que nós temos que estudar com muito afinco é a questão do cálculo da perpetuidade. Por que nós calculamos a perpetuidade normalmente? Nós calculamos a perpetuidade porque, via de regra, são raras as empresas que buscam por um valuation que tem um prazo de duração determinado. Então, se eu estou diante de uma empresa com prazo indeterminado, significa que eu preciso projetar períodos, trazer esses períodos a valor presente. Eu não posso somar valores em datas focais diferentes, tem que ser todo na mesma data, mas ainda eu preciso pensar na perpetuidade. Como é que faz esse cálculo da perpetuidade? Eu preciso entender um pouco isso. E aí, o que nós precisamos ter o cuidado, além do cuidado normal da perpetuidade, aquela taxa de crescimento na perpetuidade, nós chamamos de taxa G, aquele crescimento constante. Qual é o percentual que nós vamos aplicar? E claro, um percentual de 1,5, 2 ou 3 ou zero ou meio dá uma diferença muito grande, pode dar uma diferença muito grande no valor final de mercado dessa empresa.